Olá, eu sou Félix Jacome e nessa sessão nós vamos começar a leitura do Atenádice italiano. Não se preocupe se você não entender algumas palavras, principalmente no início das lições, porque, como foi comentado na última sessão, o objetivo desse material é, aos poucos, ir apresentando novas palavras e novas formas do grego antigo e num determinado momento, apresentar de maneira sistemática essas palavras e essas formas. Então, se você não entender no início, quando as palavras aparecem, ou as frases aparecem pela primeira vez, terá ainda o momento da síntese, em que os elementos aparentemente fragmentados farão sentido no decorrer do capítulo. Né? Então, em cada capítulo há essa síntese final, há uma lista de vocabulário que recapitula tudo o que foi visto na sessão. Nós estamos vendo aqui a primeira página, logo no iniciozinho, né, do primeiro capítulo, da primeira unidade, que mostra um desenhozinho da região da Ática, na qual, digamos assim, a cidade de Atenas seria uma espécie de capital, né, enfim, para usar um pouco os termos modernos, mas a Ática é Atenas mais a região rural, né, o entorno de Atenas, é uma região bastante grande para os padrões das cidades-estados antigas, e principalmente para as cidades-estados gregas, para as polis gregas. Então, Atenas, uma das razões pela qual Atenas era uma cidade importante na Grécia Antiga, é porque ela tinha os recursos, né, de toda essa extensão rural da Ática. E aqui nós estamos vendo em cima um desenho justamente de Hai Atenai, ou seja, de Atenas, da cidade de Atenas, com a vista para a famosa Acrópole. Hai Atenai. Como eu comentei também, o objetivo desse livro não é exatamente traduzir todas as palavras, mas aproveitar das imagens e de algumas ajudas, né, que o livro dá, principalmente nas margens das páginas, para nos fazer entender o texto. Então, Ratenai, já a setazinha indica mais ou menos a posição, né, da capital da Ática, né, da cidade de Atenas. E embaixo tem uma outra setinha para esse homem que está, enfim, tá arando a terra, fazendo um trabalho rural, que é o Rho de Caiópolis. Rho de Caiópolis vai ser nosso personagem central nessa leitura, nessa história do Atenádice. A gente vai acompanhar um pouco a vida de Rho de Caiópolis na área rural da Ática, como que ele trabalha no campo, como que ele participa da vida política. O Rho de Caiópolis, que é um típico camponês, livre, cidadão que trabalha na área rural. Então, é interessante porque o material dá esse recorte identitário, digamos assim, né, para o de Caiópolis. E como um camponês livre tipicamente tinha alguns pouquinhos escravos, e ele é o caso de Caiópolis, então vai aparecer o escravozinho dele, e um pouco a dinâmica, o dia a dia dele trabalhando no campo da Ática. E aqui nessa frase nós temos Rho de Caiópolis, uk entais Atenais, ala entois agrois oikei. Rho de Caiópolis é o sujeito da frase, está aqui o nosso amiguinho de Caiópolis. Uk entais Atenais, ala entois agrois oikei. Algumas palavrinhas a gente pode fazer um palpite pelo próprio português, né? E também pelo que a gente já acabou de ver. Atenais é a cidade de Atenas, entais Atenais, uk. A gente vai ver que isso aqui é uma negação. É uma das palavras que o grego antigo tem para dizer não. Então, Rho de Caiópolis, uk, não. Uk entais Atenais. Alá é uma conjunção adversativa, ou seja, uk entais de Caiópolis, uk entais Atenais. Alá, né? Mas, porém, alá, entos agróis oikei. Essa palavra agróis é o mesmo da nossa palavra, por exemplo, da nossa palavra, se eu conseguir escrever é bom. Não, eu não quero comentar, amigo, eu quero escrever. Posso? Ok. Da nossa palavra agronomia. Agronomia é formada por agro e é formada por nomia. Nomia é outra palavra grega, vem do grego também, quer dizer a lei ou norma. Nomos, né, quer dizer lei ou norma. E agro, que quer dizer campo.
Ou seja, a agronomia são as leis, as normas relativas ao campo. Logo, a palavra que nós temos aqui, tos agróis, quer dizer justamente isso daqui que o Dicaiópolis está trabalhando em, né? Está trabalhando no campo, em tos agróis. Oikei é a mesma palavra para uma palavra que é muito conhecida em grego antigo, que é oikos, que é casa, morada. Oikos, sendo que oikos é o substantivo, né? É o substantivo. Ao passo que oikei é o verbo. Oikei é o verbo, como está aqui. Se a casa ou morada é o substantivo, a ação de morar, né, é o que dá o oikei. Então, Rodicaiópolis, como está pela imagem, o Kentais Atenais, ele não está no centro da cidade, ele não está em Atenas propriamente dito, né? Ele, alá, mas, né? Ele, onde é que ele mora? Oikei, onde é a casa dele? Em tos agróis, ou seja, nos campos. Aqui é uma forma do plural, bom, isso é algo que vai ficar claro. Em tos agróis, nos campos, ou, enfim, para simplificar a tradução, ele está no campo, ele mora no campo. Esse é nosso Dicaiópolis, então. Ele não, em Uc, em tais Atenais, Uc em tais Atenais, nosso amigo Dicaiópolis. Dicaiópolis, em Uc em tais Atenais, alá em tos agróis, ok. É o nosso amiguinho que está antes na área rural da Ática. Esse é o nosso Dicaiópolis. Aqui, novamente, nosso amiguinho de Dicaiópolis está aqui. A gente tem o título justamente dessa primeira sessão do capítulo 1 é Rho Dicaiópolis, sendo que aqui está em letra maiúscula, com o grego da letra maiúscula, e provavelmente o que o texto vai fazer é nos apresentar um pouco quem é Dicaiópolis. E aqui é justamente o que o texto vai fazer. Aqui, né? Dicaiópolis Atenaios estim. Atenaios estim. E aqui essa pontuação, que é um pontozinho em cima, vocês veem aqui, isso equivale ao nosso 2 pontos. Ou seja, a gente espera uma espécie de explicação, né, do que acabou de ser dito, né, um detalhe, enfim, um pormenor do que acabou de ser dito. Dicaiópolis Atenaios estim, 2 pontos, né, o equivalente ao nosso 2 pontos. Oikei de Rho Dicaiópolis Ukentais Atenais, alaintos agróis. Autorgos garestim. Dicaiópolis Atenaios estim. Nós vimos a palavra Atenai. Vejam aqui essas margens à direita do texto, é justamente o que eu comentei, né? Que essa margem serve para nos dar dicas de como interpretar, de como ler o corpo do texto, sem necessariamente estar o tempo todo recorrendo à tradução, né? Para o português. Então, a gente viu na página anterior Atenai, Rai Atenai, e aqui a gente tem a forma Atenaios, que é, logicamente, guardam a semelhança lexical, né? São do mesmo campo lexical. E atenção que esse símbolo aqui, esse símbolozinho aqui no meio, né? Esse símbolo aqui, vai aparecer diversas vezes. Não, deixa eu tirar o círculo, né? Que não tem círculo, senão vai confundir. Esse símbolo aqui vai aparecer diversas vezes no material. Ele significa que a palavra é do mesmo campo lexical, né? Ela é derivada, a palavra é derivada uma da outra etimologicamente, ou guardam semelhanças etimológicas, ou são da mesma família lexical. Mesma família lexical. Esse meu hieroglifo aqui tá ótimo de entender, né? Pois bem, guarda ou são da mesma família lexical. Atenaios, Atenai. Então, Dicaiópolis, Atenaios estim. Estim, oikei. Acabamos de ver o verbo oikei, né? Morar. Oikei de Rho Dicaiópolis, Ukentais Atenais, alá entos agróis. Nós vimos que uk é a negação, não.
Então, Rho Dicaiópolis, uc entais Atenais. Nós vimos isso, ele não mora em Atenas, né? Alá, o tal do mas, porém, alá entos agros. Aqui não precisa nem repetir o verbo, né? Dá para entender muito bem que aqui é o verbo morar. É o primeiro verbo que aparece na frase, oikei. Então, a Dicaiópolis não mora em Atenas, mas sim nos campos, ou no campo, né? Autorgos garestin. Autorgos. A primeira parte da palavra auto é a mesma palavra para automóvel. Ou seja, o que é um automóvel? É algo que consegue se mover por conta própria. Automático. Autorizado. Então, isso entrou na língua portuguesa e nas línguas modernas, né? Esse prefixo auto, que quer dizer algo que consegue fazer por conta própria. E autorgos, no fundo, a segunda parte da palavra guarda relação com o mundo do campo, né? E com autorgos é aquele que consegue gerir por conta própria, fazer por conta própria, né? E é um pouco a ideia que os próprios gregos tinham dos camponeses, né? E os camponeses são valorizados na literatura grega, bom, em muitos textos, justamente pela capacidade de serem livres, ou seja, de possuírem um pedaço de terra, de conseguirem produzir para si próprio, para sua família e de não serem escravos, não trabalharem para outrem, justamente porque possuíam os meios de produção, digamos assim, né? Possuíam a terra, então poderiam ter esse espírito de livres, né? De dar conta de ter autonomia, que é outra palavra que vem do grego antigo, ou seja, autonomia é aquilo que, ou aquele que dita suas próprias leis, né? Suas próprias normas, nomia, que é a mesma de agronomia, e autonomia, aquele que dita suas próprias normas. Então, essa palavra que já é grega, né, autonomia, é bastante valorizada. E a ideia do autorgos, do camponês, do lavrador de terra, como um autônomo, é muito importante. Então, Dicaiópolis, isso tudo está descrevendo Dicaiópolis. Dicaiópolis, autorgos garestin. Autorgos estin, e no início da frase, Dicaiópolis, Atenaios estin. Isso, portanto, Dicaiópolis mora em Atenas, não mora em Atenas, não mora em Atenas, mas mora nos campos. Ele é um autorgos, ele é um camponês, e ele é um Atenaios, ele é um ateniense. Dicaiópolis Atenaios estin, ou seja, Atenaios, aqui a gente está com adjetivo, né? Com adjetivo, enquanto que aqui, vejam na direita, na margem da direita, Atenai é o nome da cidade de Atenas, né? Substantivo. E Atenaios é quem é de Atenas. Quem é de Atenai é Atenaios, na versão masculina, né? De Dicaiópolis é um homem. Estin, ele está. Estin. Oikei, ele mora, ele habita, ele vive. E outro detalhezinho diz respeito a essa palavrinha en, que é uma preposição em grego antigo, en. O desenho ajuda a entender. Nós temos aqui, percebam, agros é um lote de terra, enfim, um campo, um lote de terra, né? Agros. Há, portanto, vários agros aqui, né? Há vários campos ou vários lotes de terra. E Dicaiópolis é dito, Dicaiópolis entos agros estin. Dicaiópolis está entos agros no campo, ou nos campos, da mesma maneira como a letra A aqui do desenho, a letra A entos agros estin, da mesma maneira como Dicaiópolis, ou seja, ela está no interior, está dentro, né, dos campos, né? Está dentro dos campos. E o que essa preposição en faz é justamente localizar um objeto, uma pessoa, situar dentro de um conjunto mais vasto, né? Muitas vezes isso, o en, em grego antigo, o en em grego antigo a gente muitas vezes traduz em português por en ou na. Ou seja, Dicaiópolis está no campo, a letra A está no campo, ou Dicaiópolis está em Atenas. Essa preposição serve como, em português, né, para situar num local preciso um objeto, uma pessoa. Georgei
uton kleron kai ponen entos agros. Kalepos ded estin hobios. Rogar kleros estin micros macros den hoponos. E aqui continua a explicação sobre o nosso amigo de Caiópolis. Georgei, que é uma outra palavra, né, com esse geor aqui, que remete também ao mundo rural, ao mundo do campo, né? Georgei. Ton kleron é esse, que aqui é a palavra mais precisa, né, para o que está na imagem, para o lote de terra. Ton kleron. Aqui tem a casa, oikos, ton kleron, do lado esquerdo. Então aqui a gente tem o kleron ou kleros, como é a forma da palavra no dicionário. Kai ponen entos agros. Aqui continua Georgei. Está dito que o de Caiópolis, ele cultiva, o Georgei cultiva, trabalha a terra, ele cultiva, que é o que está na imagem aqui de cima, né? O que Rod de Caiópolis está fazendo, ele está Georgei, ele está trabalhando a terra, né? Está labutando, está cultivando a terra, Georgei. Ton kleron, ou seja, o lote de terra, Georgei ton kleron. Kai ponei entos agros. E esse cai aqui em português quer dizer ou e, mas em alguns casos pode querer dizer também, mas nesse caso é a partícula de cópula, né, aditiva, que está adicionando uma frase com a outra, está fazendo a cópula de uma frase para outra. E, ou enfim, e como a gente geralmente pronuncia em português, ou e, ou é, depende da região do Brasil que você tiver. Mas bom, ele trabalha o lote de terra, ele cultiva o lote de terra e trabalha, pônei, aqui a palavra pônei, que é a palavra trabalhar, labutar, em tos agros. Novamente, essa preposição em, ou seja, está situando aonde que ele está trabalhando. Essa preposição serve para isso, ela situa em tos agros, ou seja, está trabalhando nos campos. Não, isso aqui não é a negativa, tá? A negativa é o que, né? Como a gente viu ali em cima, uma das formas da negativa. Aqui é aqui quer dizer logo, portanto. Isso ficou muito feio. Toda essa lista de vocabulário é recapitulada no final da unidade, tá? Então não fique tão preocupado ou preocupada de pegar o vocabulário agora. Logo, portanto, esse aqui. Portanto, ele trabalha no campo, dos campos, né? Entos agros. Pônei, que é o verbo um dos verbos que o grego tem para trabalhar, labutar, que é o verbo que vem da palavra para uma das palavras para sofrimento também. Ou seja, é um verbo de fato que indica uma labuta bem pesada, porque a palavra justamente é do mesmo campo lexical de pônei, ponos, das palavras para sofrimento em grego. Tanto que é o que está dito, né? Mas logo na próxima frase, kalepos destin hobios. Hobios, a palavra para biologia, né? Hobios, bios. Bios é vida, biologia, estudo da vida. Hobios. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Hobios estin, a vida é, né? O verbo ser aparece de novo, estin. A vida é, o que a vida é? A vida é kalepos. Kalepos quer dizer duro, difícil, nesse caso feminino, né? A vida é dura, feminino em português, né? Em grego é masculino. A vida é dura, é difícil. Hobios kalepos estin. A vida é bastante dura. Esse de, ele marca um pequeno contraponto com a frase seguinte. O de aqui, uma partículazinha que aparece muito, muito na prosa em grego antigo, né? Aparece muito. Uma pequena contraposição ao que é dito, ou um pequeno acréscimo, né? Como é o caso aqui, muito mais do que uma oposição.
né? A vida é dura justamente porque ele trabalha, ele labuta nos campos, né? Rogar kleros est micros, macros de hoponos. E aqui nós temos o gar. Esse gar que já apareceu mais uma vez, a gente pode traduzir por pois. Rogar também é uma geralmente aparece no início da sentença, né? E marca uma explicação da sentença anterior, ou um detalhamento da sentença anterior, que é o caso. Rogar, por que é kalepos? Por que é dura a vida? Rogar kleros. Kleros é a mesma palavra para ton kleron, para kleron aqui, que a gente viu que kleros, kleron o lote de terra, né? Rogar kleros estin, novamente o verbo ser, é micros. Micros de microscópico, uma coisa muito pequena, micros. Macros de, aqui o de está fazendo a contraposição, uma contraposição ao que foi dito antes. Ou seja, enquanto o lote de terra estim micros é pequeno, macros, o contrário de micros, macros de hoponos, ou seja, ponos aqui que é o substantivo, enquanto que ponei é o verbo trabalhar, labutar, hoponos é o substantivo, ou seja, o trabalho, a labuta. Então, nós temos que kleros, esse lote de terra, estim micros, hoponos est macros. Ou seja, micros é essa coisa aqui, é pequenininho, enquanto que o macros é grandão. Rocleros est micros, Rodicaiópolis Georgei ton kleron, né? Como ficou dito aqui. Essas variações de palavrinhas a gente vai entendendo aos poucos do que se trata. Ro, os, ton, on, né? Elas guardam relação uma com a outra, né? Onde aparece ro, na outra palavra, a outra palavra termina com os. Quando a palavra aparece ton, a outra palavra termina com on. Nesses exemplos que a gente está estudando aqui. E mais uma vez o símbolo que indica que há uma relação íntima, né, do ponto de vista semântico, entre hoponos e ponei. Entre hoponos e ponei, palavras ligadas ao campo do esforço, do trabalho.